Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Bahia e Corinthians. Olha, esse resultado acho que ninguém esperava, nem o torcedor mais otimista do Bahia e nem o mais pessimista do Corinthians. Em plena Neoquímica Arena, que é o Itaquerão, a Arena Corinthians, o Bahia goleia por 5-1. E assim, o pessoal deve até quebrar a cabeça para tentar explicar, pô, como é que um jogo desse acabou 5-1 para o Bahia, né? Um vexame inacreditável e bagunça ainda mais a situação lá de fundo de tabela. Nesse momento a gente tem o Cruzeiro na 17ª posição com 41 pontos, o Vasco em 16º com 41 e o Bahia em 15º com 41, ou seja, faltando ali 4 rodadas para Vasco, Cruzeiro e 3 para o Bahia, a gente tem esses times com 41 pontos e não estão salvos, inclusive um na zona de rebaixamento. E vale lembrar, quando o Cruzeiro foi rebaixado, ele fez 36 pontos em toda a campanha. É impressionante, né? Tipo, se por um lado a gente vai ver uma campanha de título que vai passar raspando ali dos 70 pontos, né? Não é uma coisa muito impressionante. Por outro lado, a briga ali contra o rebaixamento assusta pelo fato de que não são equipes jogando tão mal assim, né? Nem mesmo o Cruzeiro, se a gente para pensar, estão com saldo positivo, né? E assim, a gente olha aí o Bahia, né? Assim, tá longe de ser uma das piores equipes lutando contra o rebaixamento. Já teve times muito piores que se salvaram nos anos anteriores. Então, assim, é curioso ver isso, né? E não à toa, eles puxam times que a gente não esperava para a luta contra o rebaixamento. O Fortaleza com 44 não tá salvo. O Corinthians com 44 não tá salvo, né? E assim, um time do Mano Menezes sofrendo 5 gols é uma coisa meio rara, né? Porque é um cara que normalmente, né, quando tá levando 2, 3-0, ele retranca até mais para não sofrer mais gols, né? Aí o time adversário com o jogo controlado, né? Aí vai ficar só gastando posse de bola. Mas hoje o jogo foi um pouco diferente, até porque o Corinthians não pode se dar o luxo de perder pontos, né? Como eu disse, estão próximos da zona de rebaixamento e essa derrota colocava eles de volta em uma zona de perigo. E o que acontece? O Corinthians, ele leva um gol logo de cara, o Bahia faz 1-0 logo de cara, e aí obriga o time a sair da zona de conforto. E aí que a gente fala muito da questão de técnicos brasileiros, né? Principalmente a velha guarda, né? Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, Luiz Felipe Scolari. Esses caras saem da zona de conforto, é um deserto tático. E a gente vê isso do Corinthians. O Corinthians hoje tem 65% de posse de bola, tenta ir mais para ataque, mas literalmente leva um 5-1. Por quê? Não é a zona de conforto dos caras, né? Tipo, o Mano Menezes não vai fazer um time que sabe propor o jogo, saindo lá de trás, jogadas bem construídas, né? E um ataque efetivo e tudo isso, né? Tentando propor, assim, as ideias, tentando ser o protagonista da partida. O estilo Mano Menezes é tentar se defender, é um jogo sólido e, é claro, buscar o contra-ataque, né? Tipo, jogar velocidade, armação rápida. Tira isso do jogo dele, a gente vê as dificuldades, né? E aí o time foi pro ataque, ficou vulnerável no contra-ataque, 2-0. Depois, acho que foi pênalti o segundo gol, né? Mas é aquela história, vem lá, 3-0. Então só vai piorando a situação e a gente vê esse vexame, né? Um 5-1, que é ruim até em questões de saldo de gols, que é critério de desempate também, que assim, mais do que a goleada também, né? Que é horrível e tudo isso, talvez menos, que a goleada chama muito mais atenção. É o tipo de jogo que a gente não vai esquecer tão rápido, mas a questão é, pensando contra o rebaixamento, né? É horrível você perder 4 gols de saldo, né? O primeiro critério no Brasil pode até ser o número de vitórias, mas perder 4 gols de saldo nessa altura de campeonato é tudo o que eles não precisavam. E o impacto que isso pode ter no time também é péssimo, né? Vocês tomar um 5-1 em casa, né? De torcida toda, o estádio relativamente cheio, né? O Corinthians normalmente enche muito ali o Itaquerão. Ver o time levar 5-1 de um time que estava atrás na tabela, né? Isso dói, né? Isso dói muito. Não é nem um balde de água fria, é um balde de gelo afiado em cima do torcedor. E é claro, para o Bahia é ótimo, né? Porque o Bahia ganha confiança, ganha moral, e é esse resultado que eles precisavam para tentar uma arrancada ali no final e escapar do rebaixamento. Vamos ver, mas é isso. Como eu disse, o Campeonato Brasileiro esse ano pode ter uma disputa pelo título em que reina a irregularidade entre as equipes mais fortes, mas lá na parte de baixo da tabela a gente está vendo 41 pontos, que a gente no início do campeonato imaginaria ser o suficiente para escapar,
na 34ª rodada ainda está rebaixando a equipe. Então, assim, a gente pode ver um rebaixamento de 45, 47, não sei. Mas é a primeira vez na história que eu vejo uma disputa contra o rebaixamento de equipes que, ao meu ver, não são tão ruins assim, né? O Vasco não está jogando mal, o Cruzeiro não tem estética o jogo, mas, convenhamos, né? O saldo positivo não é que a equipe está péssima desse jeito. É muito melhor, por exemplo, que a equipe foi rebaixada. E o próprio Bahia fazendo esse jogo, entende? É realmente impressionante o que o Brasileirão 2023 vem proporcionando nessa disputa contra o rebaixamento, né? Podemos dizer que é o mais alto nível de uma disputa contra o rebaixamento da história do Brasileirão. Talvez dá para se definir desta maneira. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.